paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, gostaria de pedir perdão, ontem eu não pude fazer o vídeo, pois houve um acidente aqui na região e ficamos no escuro, Então, sem energia, sem internet, sem celular, e não foi possível gravar o vídeo, Eu até tentei e tal, mas como a bateria também estava acabando, então realmente não teve jeito. Mas para compensar, a gente prolonga um pouquinho a leitura hoje, Embora Deus entende, Não foi por falta de vontade, Mas vamos lá. Hoje a gente vai ver a parábola dos trabalhadores na vinha, no capítulo 20 de Mateus. Lembrando que aqui são palavras do próprio Jesus Cristo, Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Dizem-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam uma só hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Em algumas versões, diz que os outros, quando o pai de família chamou, combinou um dinheiro também, Aqui fala pagar o que é justo, mas em outras versões diz um dinheiro também, ou seja, o mesmo valor. Aí já fica até mais fácil de entender, Aí aqui está dizendo exatamente o que foi combinado. É aquele velho ditado, O que é combinado não sai caro, Então, é justo? Porque foi combinado isso. Se foi combinado que é um dinheiro para cada um, independente do horário que começou, foi combinado, foi combinado. O dinheiro é do pai de família, ele faz o que bem lhe convém,
foi combinado, acertaram assim os assalariados, então não tem do que reclamar, foi combinado assim, não tem como voltar atrás, não tem como reclamar do que já havia combinado antes mesmo de trabalhar, não tem como devolver o trabalho, né? Aí Jesus fala de sua morte e ressurreição no versículo 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Lembrando mais uma vez que quando Jesus fala em Filho do Homem, ele está referindo a si mesmo, né? Está falando do próprio Jesus Cristo. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Imagina só como foi para Jesus Cristo, né? Jesus Cristo estava aqui como ser humano, então ele tinha os sentimentos humanos, né? Ele podia sentir os sentimentos humanos e principalmente ele podia sentir a dor, né? E imagina só, ele a vida inteira ele sabia que ele iria ser crucificado e principalmente antes disso ele iria passar por toda uma humilhação, iria passar por chacovas, como se diz, ele iria ser maltratado, né? Ele iria sofrer fisicamente, ele iria ser açoitado e depois iria ser crucificado. Imagine como foi para ele passar a vida inteira, né? No caso, com 33 anos, né? Passar desde criança sabendo que ele iria passar por isso, que esse seria o final dele aqui na Terra, né? Imagine como foi, e mesmo assim, ele sempre exemplo de mansidão, de humildade. Imagina só, né? Aí a partir do versículo 20, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhes: Que queres? E ela respondeu: Dize que meus 2 filhos se assentem à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhes eles: Podemos. Eu falei num dos vídeos esses dias que eu pensei que era Pedro, mas não era. Na realidade, foi a mãe de... Cadê? A mãe dos filhos de Zebedeu, né? Eu pensava, falando aí, Jesus Cristo, quando Jesus Cristo fala, né, beber do cálice, ele está falando exatamente do sofrimento que ele sofrerá aqui na terra, né? Porque esse sofrimento será para quê? Para purificação, para remissão dos nossos pecados, né? É o valor que ele tem pago pelos nossos pecados. E eles, sem saber exatamente do significado disso tudo, respondeu positivamente, né? Podemos. Então, no versículo 23, Jesus disse-lhes, né? Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com um batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servente, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo.
bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muito. Jesus Cristo aqui está deixando claro, né, que nós não viemos para ser servidos, né? Pelo contrário, nós viemos para servir. E servir a quem? Servir a Deus, né? Nós somos os seus servos, né? Nós somos os seus filhos, como bons filhos que temos que ser, temos obrigação de sermos bons filhos, né? A partir do momento, obviamente, que tornamos filhos dele, temos que ser bons filhos para que possamos nos tornar realmente uma família divina, né? Que será no reino de Deus, pois Deus preparou o reino exatamente para os seus filhos, né? Para nós, para que possamos viver todos em família, né? E a partir do versículo 29, e saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamava mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Dissem-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram. E eles o seguiram. Oh, glória, que maravilha, né? Jesus Cristo fazendo os milagres ali, né? E se Jesus perguntar para você hoje, o que queres que eu faça, né? O que você diria para Jesus? Pense bem, né? Porque Jesus pode sim abençoá-lo, ele pode. Lembre-se que Deus disse que tudo que pedir em meu nome eu vos darei. Mas também lembre-se que quando pedir em nome de Jesus Cristo, tem que ser algo de coração e tem que ser algo bom, né? Também você não vai pedir a morte de uma pessoa simplesmente porque você não gosta dela. Eu falo isso, mas acontece. Tem gente que acaba de entrar na igreja, aí fala: ai, eu não gosto aquela vizinha é muito chata, que não sei o quê. Oh, Deus, tira essa vizinha de perto de mim, vai, arranca a língua dela, que não sei o quê. Nossa, Deus me livre, ô Pai. Mas sim, acontece, pode acontecer isso, sim, são coisas que acontecem, né? E às vezes até pessoas que já estão um tempinho na fé e acaba acontecendo alguma coisa que o irrita e Deus e pede para que Deus pese a mão sobre certas pessoas. Sim, Deus realmente pesa a mão sobre os inimigos, mas tenha em mente que nem todos são inimigos, né? Muitos são usados pelo inimigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Deus Deus deu um mandamento para que amai ao próximo como a si mesmo. Então, antes de pedir para que Deus pese a mão sobre alguém, primeiramente, a gente tem que saber esse alguém, se o que está acontecendo é o coração dele mesmo ali que está maquinando aquilo tudo ali, ou se é o demônio que está utilizando a vida dele ali para fazer aquele mal. Independente de qualquer coisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer, independente da resposta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir para que Deus tome as providências de acordo à vontade dele, né? Se for da vontade dele, que essa pessoa se arrependa, que se volte para Deus, né? Que se arrependa de seus maus caminhos, que corrija o mal que fez, porque sim, se arrepender de seus maus caminhos, mas também corrigir, porque pessoas que infringiram a lei, por exemplo, né, se arrependeram de seus maus caminhos,
mas tem punição, né? Infringiram a lei, tem punição. Então não adianta só se arrepender dos seus maus caminhos, tem que cumprir a punição. Não vão deixar de ser punidos só porque se arrependeram. Tem que cumprir a punição. E dependendo do que for, tem que ressarcir, né? Lembre-se de, acho que foi Zaqueu, quando Zaqueu perguntou para Jesus o que faço, né, para ter a vida eterna. E Jesus Cristo disse, né, para que ele se desfizesse do mal que fez. Ele era cobrador de impostos. Eu não tenho certeza se foi Zaqueu quem foi. Eu lembro que Zaqueu era o menor que subiu na figueira e Jesus Cristo pousou na casa dele. Mas quando Jesus Cristo falou isso, ele falou: se eu prejudiquei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Entendeu? Porque ele era cobrador de impostos e naquela época os cobradores de impostos eles faziam a mando do rei, obviamente, né? Independente de suas convicções, independente de suas crenças, ele era a mando do rei. Eles cobravam impostos, muitas vezes as famílias não tinham condições porque os impostos eram muito altos, e muitas vezes acabavam pegando os filhos, vendiam os filhos, né, para poder pagar esses impostos. E ele, como um cobrador de impostos, falou a Jesus ali, prometeu que se ele maltratou, se ele prejudicou alguém ali, ele iria devolver 4 vezes mais do que ele cobrou. E Jesus Cristo, obviamente, disse, né, ali que a vida dele ali seria salva. Então, o que acontece? Ele se arrependeu e corrigiu o mal que fez, né? Ele corrigiu o mal que fez. Então, não adianta somente se arrepender. Se você infringiu a lei, tem que, sim, pagar pelos seus pecados, pagar pelos seus erros, né? Se você prejudicou alguém, tem que corrigir, né? Tem que ressarcir esse prejuízo. Se você ofendeu alguém, tem que pedir perdão. Então tem tudo isso, né? Não é simplesmente, me perdoe, Senhor, pronto, estou nas mãos do Senhor, me arrependi, sou nova pessoa e pronto, acabou. Não é assim que funciona, né? Isso na minha visão, pelo que eu entendo aqui da palavra do Senhor. Lembrando que como eu sempre digo, estou engatinhando no evangelho, né? Se eu estiver falando alguma heresia, né? Algum pastor, algum irmão, alguma irmã que estiver me ouvindo aí, se achar que eu estou falando alguma heresia, por favor, me corrija aí, me mostre na Bíblia onde fala diferente. Mas a meu ver aqui, pelo que eu vejo na Bíblia aqui, pelo que diz a Bíblia aqui, que eu entendo é isso, né? Amai-vos uns aos outros, mas arrependei-vos e não pequeis mais, mas o que você fez de errado, você tem que ressarcir. Lembra nas épocas de antigamente, né, que Deus deu todas as leis, tudo como é feito, inclusive se você matar alguém como se diz, sem intenção, com intenção, se você ferir um animal com intenção, sem intenção, tem tudo isso aqui na Bíblia, no Velho Testamento, tem todas essas leis, tem aqui na Bíblia. Então, não vamos já de antemão pedir para que Deus pese a mão sobre aquela pessoa, não. Que prevaleça a vontade de Deus sobre aquela pessoa. Não tenha ódio dentro do seu coração. Primeira coisa que você tem que fazer, primeiramente, é pedir a Deus para que liberte o teu coração de tal sentimento, né? A primeira coisa é o teu coração. Liberte-o desse tal sentimento. Para daí, então, aí sim, aí você começa a orar por essa pessoa, para que prevaleça a vontade de Deus, né? Que se for da vontade de Deus, que ela se arrependa e volte para o caminho do Senhor, que seja. Se não, obviamente, a mão do Senhor pese sobre essa pessoa, porque realmente a maldade não tem futuro, né? O pagamento da maldade realmente vai ser o sofrimento eterno, quanto a isso é fato, né? Não tem jeito. E a gente continua aqui, me perdoe, eu já falei tanto aqui que eu até me perdi um pouquinho aqui. Vou fazer só uma pausa aqui para me encontrar novamente, só um minutinho. Nem precisava fazer a pausa aqui, que já me achei. Deixa eu ver se não vai ficar muito longo o vídeo. Gente, me perdoe se ficar longo um pouco o vídeo, mas para compensar o de ontem, né?
A entrada triunfal em Jerusalém. Olha que maravilha. Falou em Jesus Cristo em triunfo. Maravilha, né? Capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito ao que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, ó glória a Deus. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Outra coisa que de vez em quando eu falo por aqui, infelizmente hoje em dia o nome de Deus é vendido, né, em muitos lugares, né? Então, aqui Jesus Cristo também se irou quando ele chegou na casa de Deus e viu que ali o nome de Deus, que o lugar, né, a casa de oração, a casa do Senhor estava servindo de comércio, né? Ele realmente se revoltou e quebrou tudo o que viu ali, né? As bancas de vendas, as coisas, tudo, ele quebrou tudo, né? E no versículo 14, e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o receberás. Veja bem, tudo o que pedirdes na oração, crendo, isso que é o importante, você tem que crer, então receberá. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ainda ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos pergunto uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens?
e pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não os crestes? E se dissermos dos homens, temeste o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo, ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos procedem no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes os creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Né? Imagina só, aqui eles, os sacerdotes, tudo já estavam preparando, né? Já estavam maquinando aqui como eles iriam fazer para prender Jesus Cristo, né? Porque Jesus falava tudo o que era verdade, né? E os fariseus ali tinham medo exatamente por isso. Por quê? Porque eles seguiam um ritual, eles seguiam coisa. E outra, eles ganhavam dinheiro com isso. Porque tinham os impostos, tinham tudo que as ofertas, os sacrifícios, né? Tinham todos os rituais, eram feitos ali e eles recebiam, né? Os sacerdotes recebiam. Então, quando Jesus apareceu, que começou a falar a verdade, logo se falaria também sobre as ofertas, tanto que Jesus Cristo falou claramente que não se agradava desses tipos de sacrifício, né? Que valia mais o que estava no coração do que o sacrifício, né? Então ali o povo, os fariseus, os sacerdotes, os escribas ali já estavam planejando como fariam para prender a Jesus Cristo sem ir contra o povo, porque o povo adorando a Jesus Cristo ali, obviamente o povo iria reclamar, né? O povo iria contra os fariseus, iria contra os sacerdotes.
se fizessem algo contra Jesus Cristo ali sem nenhum tipo de prova, porque o povo tinha Jesus Cristo ali como profeta, né? Eles ainda não tinham, muitos não tinham Jesus Cristo ainda como filho de Deus, né? A própria palavra diz aqui, né? Eles tinham Jesus Cristo como profeta, né? Mas já prolonguei demais o vídeo e amanhã a gente continua, tá bom? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Muito obrigada por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu coração, Pai. Toque em sua vida emocional, Senhor. Toque em seu lar. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Tua presença, Pai. Necessitamos de Tua sabedoria, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.